Bom dia para você, tudo bem? Estou chegando de viagem agora, estive ali em Belo Horizonte há alguns dias e só cheguei agorinha, quase 7 horas, e por isso que ainda estamos atrasando um pouco mais aí o estudo da nossa lição de hoje. Então, peço desculpas por isso. A partir de amanhã vamos tentar postar mais cedo, tá bom? Hoje é quarta-feira, 16 de julho, e vamos dar sequência aqui no estudo da lição da Escola Sabatina. O título da lição hoje é Não Sei Falar Bem. Vejam, quando Deus se encontrou com Moisés lá na sarça ardente, que nós já mencionamos aqui outras vezes, e ele pede para Moisés ir até Faraó para pedir que o povo fosse liberto, né? Moisés já havia falado dessa forma com Deus, né? Não sei falar bem. Só que esse texto aqui não está se referindo àquele momento, mas a um outro momento que Moisés torna a falar com Deus, tá? A leitura do livro aqui, de Êxodo, a leitura de hoje, tá? Vai do verso 9 até o 13, e diz assim: Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. O que acontece? Moisés havia ido. Moisés foi até Faraó, pediu que deixasse o povo sair, porém Faraó, além de não ter deixado, ainda aumentou o serviço sobre o povo o povo hebreu que estava lá preso, né? O povo que estava como escravos lá. Então Moisés volta até o povo para conversar com eles, só que o povo reclama de Moisés, reclama de Arão, né? Até diz assim, olha, que o Senhor julgue vocês e que, né? Ou seja, estava chateado. Então Moisés volta a falar com o povo e o povo não quis ouvir, né? Diz assim, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Seguindo, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Olha, Moisés já havia ido, já havia falado, e ali todo esperançoso, ele e os anciãos todos, por quê? Porque Deus havia feito sinais lá no cajado da serpente, na lepra e tal. Eles haviam mostrado esses sinais para os líderes dos hebreus e todos estavam empolgados. Então todos aceitaram naquele momento. Só que depois que, após o primeiro chamado, não deu certo, Faraó aumentou a carga, aumentou o trabalho em cima deles ali, eles desanimaram, né? E aí eles respondem para Moisés dessa forma, porque estavam sendo afligidos, né? E Deus torna a falar para Moisés, olha, vai lá e pede Faraó de novo para deixar o povo sair. Aí Moisés fala assim, Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Mais uma vez, o desânimo abateu tanto aquelas pessoas que estavam lá, os líderes hebreus, quanto Moisés e Arão, né? E aqui na sequência diz assim, não obstante falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. E a lição hoje vem enfatizando justamente nos momentos de dificuldade que nós podemos encontrar na nossa caminhada cristã. Será que não era justo que eles estivessem desanimados ali? Porque eles viram sinais, viram o poder de Deus e estavam animados, só que de repente Faraó não permite e aumenta a carga e Deus não faz nada. E aí Moisés vai conversar com eles e eles se irritam com Moisés. Aí Deus fala com Moisés, não vai de novo. E Moisés fala, não, mas se nem o meu povo tá me ouvindo, quanto mais Faraó. Nem o meu povo mais está querendo que eu vá, quanto mais Faraó. E ele, desanimado, novamente fala, e eu não sei falar bem.
Então, a Bíblia diz que então Deus deu mandamentos para Moisés, para o povo hebreu e também para Faraó. E provavelmente esses mandamentos nós vamos, ali na sequência da leitura, que não é aqui da lição de hoje, não sugeriu que lesse mais, mas mostra que os povos foram divididos em chefes das famílias e tal, né? Pois bem, a lição também traz para nós alguns momentos de dificuldade para a gente meditar em relação à vida de Jó. Nós conhecemos bem a história, eu acredito que você conheça bem a história também, né? Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E um dia Satanás acusou de que ele só era fiel a Deus porque ele era cercado pelas bênçãos do Senhor. Então, por causa dessa acusação feita a Jó e a Deus, Deus permite que Satanás influencie ali na vida de Jó, e Jó perde seus filhos, perde seus bens, perde sua saúde, e ainda assim ele se mantém fiel, né? E também traz aqui um texto muito interessante do Salmo 73, que foi escrito por Asaf, dizendo assim, no início do Salmo, Asaf fala a respeito do fato dos ímpios prosperarem, dos ímpios terem boa saúde, tal. E ele, como tentando sempre ser justo, não prosperava como os ímpios. E ele diz que os pés dele quase escorregam, né? Mas aí ele continua falando assim, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Repetindo, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Veja, mesmo em meio às dificuldades, o maior e melhor conselho que nós podemos seguir é de deixar que a nossa vida permaneça nas mãos do Senhor. Porque Ele tem o cuidado de cada um de nós e Ele sabe guiar as nossas vidas melhor do que nós mesmos. Então, assim como o povo de Deus passou pela dificuldade lá do Egito, assim como Moisés enfrentou ali a resistência de Faraó, mas também do seu próprio povo, que nós também, se passarmos por essas circunstâncias, que possamos manter a nossa fé no nosso Senhor e Salvador. Porque se não for nele, em quem depositaremos a nossa fé, né? Então tenha isso em mente. E não sei falar bem, essa desculpa de Moisés, que não seja a nossa desculpa, que não tenhamos desculpa para fazer a vontade de Deus, principalmente em relação à pregação do Evangelho, tá bom? Fique com Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez. Já te agradeci hoje, mas te agradeço de novo pela viagem, por ter chegado aqui em segurança, por estar na minha casa novamente. Te agradeço também pela tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem comigo, com a minha família. Te agradeço também pelos irmãos que têm acompanhado o estudo, que têm buscado também a presença do Senhor. E te peço que o Senhor, o teu Santo Espírito, esteja com cada um deles, que os teus santos anjos os protejam também, onde quer que estejam, e que nós possamos a cada dia escolher colocar as nossas vidas em tuas mãos e confiar em ti. Esteja conosco, dá-nos um dia abençoado na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Em breve voltaremos aqui com o estudo da lição, amanhã, né? E hoje à noite, se Deus quiser, a gente volta também com a leitura da Palavra de Deus, que a gente faz em live. Eu, a minha filha e o Otílio, tá bom? Então a gente se encontra lá a partir de 8h30, quando a gente voltar da igreja, tá bom? Então é isso, fique com Deus e até mais.